botar para gravar. Pronto. Pode ir acompanhando pelo seu, pode ir acompanhando a leitura aqui na tela. Tá? Fica aí a critério de vocês. Tá bom? Então, ó, no período da Idade Moderna, ocorreram revoluções nas duas margens do Oceano Atlântico. A Revolução Puritana Inglesa precedeu as revoluções do século XVIII em inúmeros aspectos, realizando parte do seu conteúdo histórico. Uma parte disso a gente ainda, né, vai falar com mais detalhes, tá? Então, ó, e a gente, na verdade, a gente já falou, né, quando falou um pouco ali de Henrique VIII, mas a gente vai entrar com mais detalhes posteriormente, mas entra também na Idade Moderna, tá bom? Então, ó, letra A, vinculando o poder político à ética religiosa, consolidando o poder absolutista. B, favorecendo o desenvolvimento econômico e modificando as relações dos grupos sociais com o Estado. C, impedindo o cercamento dos campos comuns e mantendo preservada a comunidade camponesa. D, completando uma revolução pacífica e garantindo a independência da Irlanda e da Escócia. Letra E, bloqueando o crescimento do mercado capitalista e regulamentação da produção artesanal. Já tem algumas alternativas que a gente já tem como eliminar de cara. A letra E, né, bloquear o crescimento capitalista, isso não ocorre no mundo moderno. Pelo contrário, a gente tem um crescimento da lógica capitalista ali no mundo moderno. Nós temos o capitalismo financeiro, que ele começa a se fortalecer ali no mundo moderno. Vai ser a transição do comercial, que nós tínhamos no início do século XVI, e aí no século XVII, século XVIII, a gente vai ter essa outra realidade aí, tá? A letra A, vincular o poder político à ética religiosa, consolidando o poder absolutista no poder. Se ele estivesse falando de Henrique VIII, estaria correta, tá? Mas como está falando da Revolução Puritana, aí ela está incorreta. Só relembrando e explicando para vocês o que foi a revolução, o que foram as revoluções puritana e gloriosa. O governo inglês ele começou a pressionar, a estabelecer uma série de impostos que começou a desagradar uma boa parte da população. Diante disso, liderados por um líder do parlamento, o Oliver Cromwell, o exército formado por ele, que ele vai montar um novo modelo de exército, New Model Army, em que ele vai defender que as pessoas, a ideia da meritocracia, certo? Então, que as pessoas vão subindo no status militar, de acordo com sua dedicação, enfim. Então, isso faz com que muita gente se dedique, de fato, ao exército ali revoltoso, tá? De antemão, o exército, liderado por Oliver Cromwell, consegue tomar o poder da Inglaterra e depois a gente pode fazer uma aula só sobre isso, tá? Na próxima sexta, só para ficar mais claro para vocês. Eu tenho uma aula só sobre isso. Porque o livro de vocês ele não traz especificamente. Não é um assunto muito recorrente no Enem, né? Caíram poucas questões ao longo dos anos, mas é importante a gente conhecer um pouco, tá? Então, vou só adiantar e próxima sexta, então, a gente faz uma aula aí sobre isso, beleza? Então, ó, diante dessa situação, Oliver Cromwell, isso é um detalhe importante, ele transforma a Inglaterra em uma república. Então, durante o tempo que Cromwell está no poder, se estabelece uma república. Então, é uma exceção. Depois que ele sai do poder, se retorna a monarquia na Inglaterra. Então, ó, a resposta correta, letra B, favorece o desenvolvimento econômico, porque nós não temos mais uma monarquia, nós não temos mais o estabelecimento daqueles grupos privilegiados no poder. Na verdade, as revoluções inglesas, que a gente vai falar posteriormente, elas são a base do que a gente chama das revoluções burguesas, que vai culminar ali com a Revolução Francesa em 1789.
Então, a burguesia começa a se consolidar no poder justamente aí com as revoluções inglesas, a Revolução Gloriosa e a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. E a Gloriosa é quando eles convocam o Guilherme de Orange para assumir o trono inglês, que ele era descendente de príncipes holandeses, porque eles temiam que o filho de Jaime, que era o Jaime II, que era um príncipe católico, eles temiam que a Inglaterra fosse submetida novamente à Igreja Católica, diante do ato de supremacia de Henrique VIII, que tinha promovido a independência eclesiástica da Inglaterra. Lembra do ato de supremacia que ele cria a Igreja Anglicana, que nós discutimos Professor, na última aula. Oi. é Oliver Cromwell que lidera os Cabeças Redondas? Exatamente esse cara. E sabe por que são Certo. chamados de cabeças redondas? Eu não lembro, mas eu sei que Pronto. eles são contra A o monarquia. rei. Exatamente. São camponeses revoltados contra o Isso. governo. Muito bem. São chamados de cabeças redondas porque é o seguinte: no parlamento, os nobres, normalmente, eles usavam aquelas perucas grandes, né, com aquelas cachinhos e tal. Aquilo era um status de nobreza. Então, quem não utilizava aquele tipo de peruca, que deixava... A peruca fazia assim, né? A gente vai ver muitas figuras históricas aí e a gente percebe esse tipo de peruca os caras utilizando. Então, quem não tinha era chamado de cabeça redonda. Era como se fosse assim, tipo, os cavaleiros contra os camponeses, entendeu? Por isso que eram chamados de cabeças redondas. Mas muito bem lembrado, Yuri. Então, por isso, correta a letra B, de bombonzinho. 2. A reforma protestante rompeu a unidade cristã existente na Europa e deu origem a uma reforma religiosa na Igreja Católica, chamada de Contra-Reforma. Sobre isso, assinale o que for correto. A Contra-Reforma foi criada pelo Papa João XXIII. O Concílio de Roma deu início à Contra-Reforma. Foram reafirmados os princípios básicos dos católicos, os sacramentos, a autoridade do Papa e as fontes de fé. Foi extinta a Inquisição e ficam proibidos a criação de novas ordens religiosas como a Companhia de Jesus. Tinha algumas que a gente já tinha como eliminar de cara se você conhece como é a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Que Pode? eu já posso eliminar, né? Porque na verdade a Companhia de Jesus ou os jesuítas eles são criados pela Contra-Reforma, então não foi proibida. A letra D, que foi dizer que foi extinta a Inquisição, também está errada, porque na verdade ela é restabelecida pela Contra-Reforma. Então ficaria a dúvida entre as três primeiras alternativas, certo? Então, vamos analisar uma por uma. Vamos de baixo para cima, né? Já que a gente vem assim. A letra C, né? Fala aí sobre foram reafirmados os princípios básicos do católico, os sacramentos, a autoridade do Papa e as fontes de fé. Então, pô, essa aí parece que tá correta, né? Então vamos deixar essa aí em stand-by. Aí vamos para a letra B, que diz: o Concílio de Roma deu início à Contra-Reforma Católica. Então, não é o Concílio de Roma, é o Concílio de Trento. Então, essa aqui a gente tem que saber o período. Essa letra A, talvez aí, se você não saiba muito, não sou católico, eu não sei o nome dos papas, né? Então, não sei qual era o papa envolvido lá. Mas, só para dar uma dica para vocês, alguns papas que a gente teve... Espera aí um pouquinho, pessoal. Rapidinho.
no século XX. Então, João Paulo I, que só teve 30 dias de pontificado, certo? João 23, então João 23 não foi desse período aí, João 23 é do século XX. E, professor, como é que eu ia decorar isso? João 23, ele foi um papa extremamente controverso. Por quê? Porque existe uma acusação de que ele tenha colaborado com o nazismo, né? Então tem essa história meio controversa aí por trás de João 23, então conseguiria eliminar aqui a letra A e sobraria a correta aqui, letra C. Então, por isso aqui a gente teria como reafirmar. Então, os sacramentos, sim. Por quê? Porque os sacramentos, lembra que a reforma protestante, ela vai estabelecer uma série de mudanças. Então, uns só vão reconhecer, por exemplo, o batismo e a Eucaristia, e o matrimônio, né? Então, a Igreja Católica, ela tem vários. Você vai ter o batismo, a crisma, a Eucaristia, o casamento, a, a unção dos enfermos e a ordenação. Então, são 7. Tem mais um que eu estou esquecendo agora. São 7 sacramentos. Então, eles vão desconsiderar e a confissão, se não me engano, é sacramento. Então, são vários, né? Diferente da igreja, das igrejas reformadas. A autoridade do Papa, sim, né? Porque isso era uma das coisas que era muito criticada pelos reformistas. Porque a gente já comentou sobre isso, que um dos dogmas da Igreja Católica é a infalibilidade papal. Então, se você é católico, né, um dos dogmas, ou seja, uma das coisas que você tem que acreditar obrigatoriamente sendo católico é que o Papa ele não falha. Ele é infalível. É o dogma da infalibilidade papal. E as fontes de fé, que vai divergir também das igrejas protestantes. Lembra que Lutero, Calvino, né, eles estabeleceram isso, que a única fonte de fé era a Bíblia. E a Bíblia ela deveria ser de livre interpretação, diferente do que era estabelecido pela Igreja Católica, que deveria ter um sacerdote, no caso o padre, para poder intermediar aí essa interpretação das Escrituras Sagradas, certo? Vamos para a terceira, irmã. Peraí, professor, o que era a Inquisição, que fala na D? Pronto. A Inquisição é o chamado Tribunal do Santo Ofício. A Inquisição era um tribunal criado pela Igreja Católica para julgar as pessoas por crimes de heresia, crimes contra a Igreja Católica. Então, tipo, a pessoa condenada pela Inquisição poderia ser por exemplo, eu estava lendo uma matéria há uns 2 meses atrás, bem interessante, de como a Inquisição ela atuou no Brasil. De vez em quando o tribunal vinha para cá. Então, poderia mandar queimar as pessoas, poderia mandar enforcar, né, por acusação de heresia, de bruxaria, deixa eu ver aqui o que mais. Como tem um caso aqui no Brasil que ele é bem emblemático, que é de lesbianismo, né, que é o primeiro caso registrado, né, no Brasil, que uma mulher aqui no Brasil ela foi acusada de lesbianismo e por isso ela foi julgada pelo Tribunal da Inquisição, teve que perder todos os seus bens e foi condenado ao exílio. E ela foi expulsa para a África, né? Então, a Inquisição é um tribunal formado pela Igreja Católica para julgar esse tipo de crime religioso. Não sei se ficou claro. Devo entender. Pronto.
Lembra aqueles julgamentos das bruxas, que as mulheres eram queimadas e tal? Quem Sim. fazia isso na Europa era o Tribunal da Inquisição, na Idade Média. Então é esse tribunal. Então a Inquisição é isso. Tem um livro show de bola. Para quem gosta de ler, deixa eu ver se é exatamente esse nome aqui. O Martelo das Bruxas. É muito interessante, que é justamente um pouco do que acontece ali, como os dominicanos, como a Igreja Católica via aquelas pessoas lá. Vale muito a pena, né, esse livro. Né? Então, é uma realidade da época. Quem tem intenção de comprar, vocês conseguem comprar a partir de R$ 40, tá? Olha o merchan aí. Mas tem algumas edições mais rebuscadas que podem chegar até R$ 200. Mas é algo que eu acho que vale, é um livro que vale a pena. É bem interessante para você entender o contexto ali da Idade Média, de como as mulheres eram tratadas, né? Que é bem interessante, que essas coisas, essas acusações sempre recaíam sobre as mulheres, né? A mulher era vista lá como o capeta em forma de gente. Vamos lá. Terceira questão. No processo de formação das monarquias nacionais, destacou-se, letra A adesão dos monarcas às propostas de Lutero como forma de eliminar a influência da Igreja. B. A formação de uma aliança de Estados europeus com a finalidade de contestar a autoridade imperial. C. Adoção de formas representativas de governo que visavam dispor do apoio popular e reforçar a autoridade do monarca. D. O esforço dos monarcas no sentido de obter a subordinação do clero e da nobreza aos desígnios da autoridade real. E letra E. De uma política econômica liberal como uma forma de eliminar as influências das corporações de ofício. Então, vamos lá. Essa aqui, pelo menos eu, quando eu fui responder, eu fiquei em dúvida que caramba, talvez a A e a letra D. Eu, particularmente, eu fiquei em dúvida nessas duas. Né? Não sei se alguém chegou a dar uma olhada ontem. Mas vamos ler as outras porque eu consegui eliminar as outras alternativas. A B. A formação de uma aliança de Estados europeus com a finalidade de contestar a autoridade imperial. Não, na verdade, as monarquias nacionais elas estão estabelecendo autoridade, certo? Então, contestar, não, errado, certo? Então, na verdade, eles estão ali querendo estabelecer essas monarquias nacionais. Então, a B é errada. C. Adoção de formas representativas de governo, também é errado. O absolutismo, todo o poder nas mãos do rei. Então, errada também. Letra E, adoção de uma política econômica liberal, também está errado. Quais são os princípios do liberalismo? Qual a principal ideia do liberalismo econômico? Alguém lembra? Vocês veem isso, acho, na sociologia, na filosofia também um pouco. O principal, não esqueçam disso, tá? A principal questão por trás da política econômica liberal, Intervenção estatal. boa, não? Isso mesmo. Ou seja, é a mínima intervenção estatal na economia. Uhum. Mas é isso mesmo, muito bem colocado. Então, tipo, e aí no mundo moderno é o contrário, é o oposto o que existe. Né? Na verdade, a gente tem um Estado extremamente controlador da economia. Um dos exemplos disso nós temos quando, por exemplo, Portugal chega ao Brasil. Né? Então, era uma economia extremamente controladora. Tanto que um dos princípios ali da economia mercantilista, que é justamente desse período aí, é o pacto colonial ou exclusivo colonial, onde você tinha a colônia que estava totalmente subordinada à autoridade do, como é,
da sua metrópole, tá? E aí eu fiquei, como eu disse, com dúvidas na letra A e na letra D. Aí eu fui ler com mais calma. Por isso que sempre quando vocês estiverem lendo assim, que tiver aquela perguntazinha mais, aquela resposta mais duvidosa, sempre dê um pontinho do lado e releiam com calma. E aí, ó, eu fui reler. Então diz, ó, letra A. A adesão dos monarcas às propostas de Lutero como forma de eliminar a influência da igreja. Na verdade, alguns poucos, e a gente lembra que tipo, não foram só as ideias de Lutero. A gente vai ter Lutero, vai ter Calvino, vai ter a igreja anglicana. Então, só está errado porque ele limita apenas a Lutero. Se ele não limitasse só a Lutero, estaria correto. Tá? Então, essa letra A é aquela alternativa que está quase correta. Tá? Então, portanto, correta aqui a letra D. Né? Então, lembra que com o estabelecimento das monarquias nacionais, o Estado absolutista, eles querem estar acima de tudo e de todos. Então, a ideia de que a monarquia, da monarquia absolutista, ela esteja lá em cima mandando em tudo, certo? Então, é essa lógica aí que vai ser estabelecida. Questão 4. Cuidado, tá? Porque essa é uma negativa. Então, para a formação dos estados absolutistas europeus, na transição da Idade Média e moderna, não contribuiu, ou seja, o que não ajudou na formação dos estados nacionais. O auxílio econômico da camada mercantil, ou seja, da burguesia, interessada em obter a proteção para suas rotas comerciais e se ver livre das extorsões dos senhores feudais. B. O apoio dos camponeses, superexplorados pelos nobres, que poderiam proporcionar a defesa dessa camada menos favorecida socialmente. C. A retomada do direito romano, que ofereceu suporte jurídico tanto para as atividades das camadas mercantis como para a centralização política. E, letra D, a capacidade de certos grupos da nobreza de alcançarem vitória em guerras civis, ainda que dizimando grande parcela dessa camada social. Então, qual que vocês acham que está incorreta aí? Tem uma que ela é bem, tipo, dá para matar mais ou menos de cara. Letra A, pode matar ela. Vamos lá. Tá certo. A letra A tá certa? Isso. Mas Ela lembra, a gente tem que contribuiu, eu tô pegar a dizendo. errada. Então, eu tô Então, dizendo que ela contribuiu, eu tô dizendo para anular ela. isso, ela contribuiu, isso aí. Então, essa aí a gente já pode matar. Muito bem colocado. Então, assim, tipo, inclusive, naquele slide que eu passei para vocês, tem falando sobre isso, tipo, a burguesia passa a apoiar os reis e os reis apoiar a burguesia porque para eles era interessante aquele jogo ali. Para os reis era interessante que houvesse mais comércio, porque eles teriam mais impostos e se eles vendem mais é mais lucro, né? Então isso aí. Vamos Professor, para. Oi. o pacto colonial, ele era mais presente em uma colônia de exploração ou também tinha colônia de povoamento? Vamos lá. Isso é uma boa pergunta aí que você fez. O que basicamente vai ser uma colônia de povoamento? A gente escuta muito falar isso, né? Colônia de povoamento e de exploração. Desde lá do fundamental, né? A gente escuta lá os professores de história falando muito disso. Na verdade, colônia é colônia, certo? O que acontece é que lá no norte, lá nos Estados Unidos, que foi o que a gente chama de colônia de povoamento, o que acontece? O sul dos Estados Unidos ele vai ser igual o resto da América. Eles vão plantar algodão lá, vai ser tudo exploração do trabalho escravo, latifúndio, monocultura. A mesma coisa que tem no resto da América, que tem na América Espanhola, que tem na América Portuguesa. Então, lá existia também um forte impacto. O que acontece, primeiro, porque a gente chama lá de colônia de povoamento. Os ingleses que foram para lá, o que acontece?
estava depois do processo de anglicanização da coroa britânica, começou a haver uma perseguição de outros grupos religiosos, dos católicos, dos luteranos, principalmente eram os mais perseguidos. Então, para fugir da perseguição religiosa, muitos deles vieram para a América. Então, ali no norte dos Estados Unidos, a grande maioria dos que foram para lá, eles estavam fugindo de uma perseguição religiosa. Então, eles não tinham o interesse de voltar. É diferente do sul dos Estados Unidos, certo? Que ali os caras queriam, como aqui no Brasil, queria ficar o mais rico possível e voltar para a Europa. Mas o que acontece com os Estados Unidos? A Inglaterra, ela esteve envolvida na Guerra dos 7 Anos, com a França, Guerra das Duas Rosas, enfim, ela esteve envolvida em uma série de conflitos no seu território. Então, isso fez com que aquela cobrança mais árdua de impostos, ela fosse meio que negligenciada. Então não é tipo, é porque é colônia de povoamento. Não, não é por isso. É por conta de uma série de questões internas da Inglaterra que eles vão acabar negligenciando essa cobrança de impostos. E principalmente no norte do país, tá? O sul não, o sul a cobrança era super rígida, né? Mas no norte, como não se produzia muita coisa, o que eles produziam era basicamente para subsistência, o clima não ajudava, porque o que se produzia lá era o que era produzido na Europa. Então, não tinha nenhum produto com apelo ao mercado europeu. Então, eles são meio que negligenciados, né? Por quê? Porque, tipo, não tem muita coisa de interesse, eu vou deixar isso para lá. Mas o sul dos Estados Unidos, sim, lá tinha uma exploração e uma cobrança gigantesca. E lá o controle era maior, né, sobre isso. Mas claro que vai ter os períodos em que vai ser menos, que são justamente os períodos que tem esses conflitos internos, que eles estão voltados para isso, né? Mas não é porque era colônia de povoamento. Beleza? Tranquilo? Não sei quem foi que perguntou, mas se respondi. Beleza, então vamos embora. Então, ó, a incorreta aí é a letra B. Apoio dos camponeses. A monarquia em nenhum momento vai buscar apoio dos camponeses. Eles vão submeter, eles vão coagir, eles vão estar impondo aos camponeses. Então, eles não vão buscar apoio dos camponeses. Pelo contrário, a formação das monarquias nacionais, principalmente na França e na Inglaterra, ela veio justamente o contrário, para que os monarcas pudessem combater os camponeses, as revoltas camponesas na Inglaterra, os jaquerres na França, tá? Então é o contrário. Então, a incorreta aí, letra B de vou passar no Enem. Vamos para 5. O processo de formação dos Estados nacionais na Idade Moderna encontra-se associado, agora é o correto, a superação da estrutura estamental da sociedade, o aumento da influência política e ideológica da Igreja, centralização dos poderes nas mãos do monarca e desenvolvimento das instituições democráticas. Essa está mais fácil. Alguém sabe? Alguém arrisca? Letra C? Letra C. Exatamente, essa está mais fácil. Então, ó, a ideia principal quando a gente fala de estados nacionais, certo? Associem a centralização de poder. A gente falou isso o tempo todo quando falou da formação das monarquias nacionais. Então, falou de estados nacionais, falou de formação das monarquias nacionais, lembra de centralização do poder, certo? Então, essa estava mais tranquila. Vamos responder a 6 aqui. E aí eu vou deixar
da 7 em diante para que vocês resolvam sozinhos, tá bom? Então, ó, aqui, ó, a imagem acima representa Henrique VIII. Como ele estava ligado ao contexto das reformas protestantes? Letra A. Ele era servo de Lutero. B. Sua amizade com Calvino fez nascer o calvinismo. C. Foi um dos maiores incentivadores da Contra-Reforma. D. Criou a Igreja Anglicana. E letra E. Criou a Companhia de Jesus. Essa também está bem fácil. Sim. Letra D. Letra D. Exatamente. Então, Henrique VIII, Igreja Anglicana, Inglaterra. Tá bom? Então, ó, eu quero que vocês façam aí em casa, das 7 até a 10, tá? Que já serve de uma revisão aí para vocês, para nossa avaliação, que vai ser terça-feira, tá bom? Então, é todo aquele conteúdo. Baixa Idade Média, que tem a ver com a formação dos estados nacionais, tá? Renascimento e Reforma Protestante. Deixa eu fazer uma enquete. Se fosse para eliminar um desses aqui, qual que vocês gostariam de eliminar? O assunto. Diga aí de novo. Baixa Idade Média, formação dos Estados Nacionais, Renascimento Cultural e Científico e Reforma Protestante. Eu eliminaria o terceiro, que o senhor falou. Renascimento Cultural e Científico. É. Eu eliminaria a Contra-Reforma. Aí seria as reformas protestantes como um todo, né? Eu eliminaria o primeiro, essas são fáceis. Baixa Idade Média, né? Uhum. Elimina o segundo, Egito. Puxa, sai daí, intruso. Egito! Vai pra tua aula, safado. Eu tô sem celular, macho. Ah, tá. O celular queimou, faz quase um mês que eu não assisto aula nenhuma. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar o Renascimento Cultural e Científico. E aí fica os outros 3. Combinado? Certo. Tá. Então, pronto. Menos um capítulo para vocês estudarem, né? Então, desses é o mais soltinho.